Olá! No episódio de hoje falaremos sobre arquitetura popular, a arquitetura voltada para a classe C e quais os benefícios desse movimento, como a arquitetura pode ajudar no social, no coletivo. Um episódio muito especial que vocês vão gostar. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje, mais um episódio especial. Nosso time completo hoje. Completo, muito bom. Hoje tem goleada, né? Onde tem o Nares. Vamos começar aqui. O Dô, Boa noite, pessoal. D, Beleza? Mais uma vez. Carlão. Opa, na área! E hoje, mais uma convidada especial, Dani Cerqueira, arquiteta especializada aí na arquitetura popular, voltada para a classe C. Vamos bater um papo bem legal aí. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada. Obrigada, gente, por me receber. Vamos conversar. Tem bastante conteúdo bom. Hoje tem bastante conteúdo bom. Tô preparado. Tá Eu posso fazer preparado? uma DEM? Tá preparado? Posso fazer uma DEM? Senhores telespectadores, Meu Deus. eu vou fazer um reclamation, uma reclamação. Estão querendo matar o tiozinho. Olha, esse controle, eu já aumentei a temperatura e a gente está num período complicado, com um monte de coisa que está acontecendo aí fora, um frio lascado, então aqui com a temperatura de 18 graus. Mentira. Então, vocês estão percebendo que eu tô com blusa, daqui a pouco eu vou pegar um cobertor, tá? Muito obrigado, viu, senhores? Ele já chegou causando. Já. Sabe aqueles plantão que aparecia na TV Globo, assim? Que dá até medo? Vambora, Dudu. Segue. Desculpa, viu, Dani? Mas é isso. Não quero matar o não. Agora tá melhor, tava 16. Ô, vendo? Tô te falando. Estão fazendo bullying comigo. Uau. Dani, fala pra gente um pouquinho de como você chegou aí na arquitetura, como foi sua jornada. A jornada, com essa Isso. carinha aqui já dá 10 anos formada. Eita, tem estrada. Mas assim, a arquitetura em si não é uma coisa assim, falar, eu sempre sonhei em fazer arquitetura. Eu gostava muito de desenhar, de criação, aquela velha história. E aí, assim, quando eu penso como a arquitetura entrou, eu fui fazer um trabalho na escola no último ano, estava nessa fase de o que será que eu vou fazer da vida? E aí eu fiz um trabalho sobre o Niemeyer. Nem sabia quem era esse cara. Sério? Caracas. E aí era o centenário dele, eu acho. Era alguma data e aí tinha que escolher uma pessoa, escolhi o Niemeyer. E aí eu achei incrível, assim, esse trabalho da criação, mas que tem como eu posso dizer, uma solução para as pessoas, né? Uma relação que é para além do envolvimento artístico, cultural, Sim. mas assim, uma coisa física, concreta, e isso me deixou bem interessada, assim, pensar que ele fez o Parque Ibirapuera, que ele fez Brasília, né, teve essa participação tão relevante. E aí na faculdade, quando eu entrei na faculdade, era um universo muito paralelo. Era tipo Marte. Não. O pessoal assim, porque minha viagem internacional, porque eu sou formada já em design de interior. E eu, né, do Capão Redondo, pouca experiência. Cabeça aí da escola. E aí, então, assim, ali eu já senti uma identificação com a habitação popular desde o começo, assim.
eu cheguei a morar no Inocop, então, assim, essa produção da habitação era o que mais me conectava. Se for falar em construção, o que eu tenho de referência era a obra infinita na casa do meu avô, o pedreiro, meu tio pedreiro que veio da Bahia. Nossa. Então, assim, é uma outra relação com a construção, né? A construção de quem é da periferia. E aí eu sempre tive essa vontade de unir essa experiência da construção da periferia com a arquitetura. Fiz o meu TCC na faculdade de uma habitação social, mas parecia que era uma coisa muito assim, para quem estudou na USP, para quem trabalha na prefeitura. Parecia que não era uma coisa para mim, e eu naquela de ganhar dinheiro, de tentar se virar. Trabalhei com arquitetura alto padrão, trabalhei com iluminação, com vários tipos de projeto. E aí foi, assim, falar... Quando eu comecei, de fato, a trabalhar com arquitetura social, foi em 2019, 2018 para 2019, que, assim... E aí teve uma lacuna aí eu me formei em 2013, e aí eu fui trabalhando em vários lugares, mas fazendo meus freelas, né? Fazendo o meu... alguém indicou para fazer um projeto no Capão, eu estava fazendo. Precisa correr atrás de alguma coisa na prefeitura, eu estava fazendo. Então, assim, aquele trabalho extra, mas sem uma formalização, né? Aí eu fui trabalhar na Vivenda, que é um negócio social, que hoje é a Nova Vivenda. E aí era uma atuação bem... a gente até tem... O pessoal que é do lado da região conhece como o Triângulo da Morte, que é o Jardim São Luís, Capão Redondo e Jardim Ângela, que é um território que, em 96, pela ONU, foi considerado o território mais violento do mundo, até mais do que zonas de guerra. E a gente fazia uma atuação muito forte ali de reformas. E aí eu me encontrei, de fato, nesse objetivo de usar a arquitetura com as questões sociais, né? A gente via que fazer uma reforma, eu trabalhava tocando as obras doadas. Então, empresários, institutos doavam dinheiro, a gente fazia a reforma. E aí você vê através da reforma, um enfrentamento em relação à dignidade das pessoas. Não é uma questão só de conforto e bem-estar. É melhoria na educação da criança que tem um espaço para estudar. É a questão da saúde. A gente vê assim, muitos relatos em relação às UBSs de problema respiratório por conta de mofo, ventilação, saneamento básico. Exato. E aí, a partir dali, eu fui para um outro projeto, que aí era uma ONG mesmo, do terceiro setor, o Instituto FI, para tocar obras nível Brasil. Então, assim como o negócio social que eu trabalhei antes, outras nível Brasil. E só que aí veio a pandemia. E aí, com a pandemia, assim, a gente focou em emergência mesmo, cesta básica, oxigênio para o Amazonas, outro tipo de atendimento que foi muito importante na questão de gestão de projeto, de tocar realmente a questão do impacto. Só que aí eu fui me distanciando, né, dos meus objetivos profissionais, pessoais. E aí, nesse meio tempo, eu fiz uma pós em habitação social e gerei meu negócio, que é a Conto Canto. E aí, a Conto Canto, assim, o que eu falo é que ela não fica no social, mas também ela não fica na elitização da arquitetura. Então, por isso, esse lugar de arquitetura popular. A gente faz uma atuação focada para a classe C e com os objetivos de trazer a economia para aquela região que a gente vai atuando, geração de emprego e o acesso à arquitetura, né? Porque a arquitetura, ela é muito elitizada, né? Assim, as pessoas não sabem muito bem
pra que serve, às vezes, não sabe, só sabe que é caro. É. Não é pra mim. Exato, já tem o preconceito. Tem um preconceito bem, bem forte e eu acho que o mercado constrói isso, né? O mercado fala assim, não, vamos colocar pro alto padrão, é uma coisa de luxo. Só que se a gente olha, é um serviço que é muito importante, porque a periferia constrói muito, né? É da onde vem a mão de obra, né? Exatamente. Quem é que constrói? Então, e aí você vê muitas vezes um pedreiro que trabalha lá, né? A gente vê muito, trabalha com alto padrão, coloca aí o porcelanato de 1,5 por 1,5, e aí mora, às vezes, numa situação precária. E muitas vezes não, assim, lógico que a gente tem situações de desigualdade muito forte, mas muitas vezes não por uma questão de dinheiro. Eu vejo muito a gente fazer reformas na periferia e as pessoas guardaram o dinheiro ali durante um tempo e falam, não, agora eu quero investir na minha casa. Ou então, outra demanda que a gente atende muito são apartamentos pequenos, apartamentos do Minha Casa Minha Vida. E assim, aí você vai falar assim, a arquitetura tem que atender alto padrão, mas 2/3 da construção civil é a produção do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, a gente está falando de um mercado muito importante para a economia do país. E as pessoas, assim, naquele período, né, compra um apartamento na planta, aí fica 24 meses pagando a entrada. Naquele meio tempo, ela vai pensar num planejado, ela vai pensar num piso. Sim. E você assessorar essa pessoa nesse processo é muito importante, porque as pessoas não têm o conhecimento técnico, aí muitas vezes é enganada por fornecedor, compra material a mais. Não é só uma questão estética, tem uma questão de economia também, né? Sim. Então, assim, de 2020 para cá, não. 2019, 20. Eu tenho atuado forte com isso, assim, mesmo quando eu estava no negócio e na ONG, eu comecei a desenvolver a Ponto Canto, e aí, de fato, no final de 2021, começo de 2022, eu saí dos outros e coloquei o foco total nesse negócio. E aí, agora... É isso. Tá indo. Agora é isso que eu tô Tá fazendo. indo. Não, mas você falou, acho que muitas coisas assim. A gente precisa entender algumas responsabilidades. Né? Primeiro, a gente precisa desmistificar a questão do né, do valor, né? Versus ao que eu... Aos benefícios, né? Além do benefício, dos benefícios diretos e indiretos. Certo? Direto porque, economicamente, de novo, o barato, Sai caro. o barato sai caro. sai caro, né? Então, primeiro essa questão da economia, né? E tem uma outra coisa que você falou, que a gente não pode deixar essa bola, né, que ficar quicando, passar batido. Porque a questão da responsabilidade com a saúde. Da saúde. Eu acho A que gente tá falando assim, ó, e é uma coisa, eu nunca tinha pensado nesse prisma, mas aí você fala assim, caramba, bicho. Né? é um ponto que pesa muito. E Ainda mais importante. você encontra muito na periferia, né? Muito, Referente a essas muito. coisas, né? Que entra de qualidade de vida, E né? aí, assim, você vê, o cara faz super bem, faz uma alvenaria, um reboco super bem, vamos supor. Mas aí, na hora que ele vai fazer a casa dele, aí ele fala assim, vou ganhar esses 2 metrinhos aqui, que é construir no muro do vizinho. Só que aí, cara, você vai construir no limite do seu tempo, você não vai conseguir fazer uma janela. E aí, a longo prazo, você não entende por que seu filho tem rinite. É isso. É. Então, assim, e outras doenças, né? Fungos, qualquer coisa que você tem que administrar. Então, cara, e aí você imagina assim, e é muito legal olhar por esse outro prisma, porque na realidade a gente pega a população brasileira, uma boa parte dela tá nesse nicho de mercado, né? Sim. Que é a classe C, a classe D, né? E como você falou, cara, eles que constroem o país e o mundo, né? Quantificado em números,
Nós estamos falando da maioria do país, Na maioria do país. codificado em números. Mas olha que paradigma da Penha, cara. Que é o que ela falou. Porra, meu, eu consigo colocar lá e fazer uma casa, uma casa de alto padrão. Eu sei fazer, eu consigo fazer, mas eu não tenho técnica. A orientação técnica. Tem, né? Entendeu? Respaldo. Eu não Esse tenho a é. técnica. Então, às vezes, eu tenho até a boa vontade e eu não entendo que talvez meio metro, 1 metro, e aí vocês são técnicos, podem falar melhor, que isso vai fazer diferença numa qualidade de vida, né? Às vezes não é só a questão de saúde, mas a gente fala De também de. autoestima, de É. verdade mesmo. Entendeu? Então, assim, são várias coisas que você fala, pô, precisa do profissional, a gente volta, a gente é redundante, falar. É ou não é? É ou não é? É ou não é, Sidu? Sim, com E certeza. assim, até eu gravei alguns dados que eu acho que são muito importantes, né? Quando a gente teve uma pesquisa recentemente, saiu agora em 2022, que 82% das obras no Brasil não tem nem engenheiro nem arquiteto. E assim, a construção civil, ela movimenta muito dinheiro, ela movimenta a nossa economia, a nossa indústria, e ela vai, assim, não é só, é a mão de obra, é o bloco, não. Vem a indústria que produz antes o cimento, o ferro, tudo. Vem os eletros, que são depois. Então, movimenta muita coisa, e você pensar que não tem essa assessoria técnica faz com que, e aí a gente vem com outro dado que é o déficit quantitativo, né, que é o que a produção de novas casas combate, que ele é 6 milhões, e o déficit qualitativo, que é 25 milhões, 24,9 milhões de casas. E aí a gente está falando de casa sem banheiro, a gente está falando de casa em encostas, né? Aconteceu a tragédia agora em São Sebastião, e aí semana passada teve uma chuva de novo, e voltou a descer o morro, e gente perder casa, pessoas morrerem. E assim, isso não... Você não vê uma preocupação que fala, não, vamos resolver o problema na base, né? Sim. E é muito grave. Aí é um outro Já problema tocou. seríssimo. Claro, a gente aqui não está aqui para conversar sobre política, mas o que é politizado, né? Porque isso não é de hoje e o objetivo é, eu vou afastar os grandes centros, né? Aquelas pessoas que eu não quero que fique perto da gente, né? Então, uma pequena elite, ela acaba assumindo um grande Detém ali centro, aquele espaço. né? E aquele espaço, o que eu começo a fazer? Eu começo a criar as periferias. E as periferias, a princípio, havia-se ajuda e também não havia-se ajuda, seja do poder público ou do poder privado. Uhum. Porque é interessante. Por que eu vou ter uma puta de um apartamento de frente de uma praia, seja lá no Rio de Janeiro, Salvador, seja lá. Cara, sabendo que eu tenho uma pessoa que cuida da minha casa, vou querer ali do meu lado? Que é o que acontece no Morumbi, né? É isso. É o 880 É no o Morumbi. lixo. Só que é aquele negócio. Em algum momento, essas pessoas vão entrar num conflito social que é natural. Sim. Não tem como distanciar. Principalmente no mundo de hoje. Você pega um ônibus aqui, você vai ali, né? Você tem um transporte facilitado, você tem tudo de uma maneira que é fácil, cara. Então esse conflito social é complicado. Vai acontecer. E já está acontecendo. Já está acontecendo. Isso já é uma realidade. E assim, esse número é muito grande. Eu acho que a falta de um profissional, acho que você falou 82%, né? 82%. Que falta seja um arquiteto ou um engenheiro para fazer uma obra. É um número muito grande. É um pouco assustador. Não sei se vocês conseguem entender o tamanho disso. O que a gente pode fazer para mudando aos poucos esse número, diminuindo isso? Porque assim, você tem essa questão do preconceito que a gente fala que a pessoa vê que como uma coisa cara, a arquitetura Engenheiro também. também inclui nisso, exatamente, é um pacote. Mas assim, existe alguma coisa que influencia nesse número estar alto? Por exemplo, assim, falta de conhecimento, falta de informação da pessoa que vai construir? Ou você acha que a pessoa tem essa informação, mas Não.
Eu acho que existe uma construção do mercado de elitizar realmente esses profissionais, Uhum. colocar. E aí a gente. Outro dia eu estava pensando num processo semelhante com a medicina. Que era uma coisa assim, se você olhar há 50 anos É atrás, pra rico. era para rico. A partir do momento que, em 1988, se constrói o SUS, se torna um profissional mais acessível. Não sei o ano, mas agora, né, no século XXI, a gente tem um doutor consulta, alguns profissionais que falam assim, não, a consulta é R$ 150, a gente sabe qual que é o valor. Ó, se você precisar fazer tais exames, tem a tabela de valor. E os nossos serviços, né, de arquiteto, de engenheiro, não tem valores pré-definidos. Ontem até eu estava falando com alguns colegas, qual que é o teto? Qual que é o salário de um arquiteto? A gente não sabia. Sendo que a gente está ali, está trabalhando. Depende do mês, né? Vamos lá, depende do mês, né? Não A sei. gente não tem Não tem. uma regulamentação de custos. E aí, assim, às vezes eu faço um orçamento da X, fulano dá um valor que é o dobro ou metade, e assim, as variáveis são muitas. E aí, o morador que precisa fazer uma reforma, ele já tem esse preconceito de que é caro. Não sei quanto é, mas é caro. Uhum. E não sabe muito bem, não fica muito claro. Eu acho que e aí a gente peca muito, acho que os arquitetos, de ficar muito no aspecto conceitual. Não fala assim, ó, a gente vai resolver essa e essa e essa questão. A gente fica, ai, porque é estética, porque não sei o quê, muito no ambiente artístico. E não traz esses aspectos que, assim, por exemplo, se eu fizer um cálculo aqui, fizer a planta da sua casa, fizer um cálculo do revestimento que você vai usar, pode ser que você reduza até 30% do custo da sua obra. Porque assim, aqui tem tal tamanho, se eu usar o revestimento de 60 por 60 ou de 90 por 90, você vai ter tal taxa de desperdício, e aí você economiza. Isso, assim, traz um valor muito grande pensando numa arquitetura popular. E aí a gente tem que pensar muito no pedreiro como um aliado. E acho que na periferia se estabeleceu uma coisa que arquiteto é para quem está lá na parte elitizada, e aqui eu tenho o pedreiro que ele trabalha lá, mas que ele vai me atender e ele vai me trazer as coisas. Chama o seu Zé, Ele vai chama o seu ele vai fazer essa Antônio. função, né? E aí, assim, a sua pergunta em relação ao que a gente pode fazer, a gente tem um mecanismo na lei que é muito interessante, que é a ATIS, a Lei da Assistência Técnica para a Habitação Social. Mas a gente ainda não tem, assim, um programa a nível nacional em cima dessa lei. Ela é uma lei que está na Constituição desde 2008, que veio junto com Minha Casa Minha Vida, mas existem políticas públicas nos municípios. Então, tem município que tem um escritório, modelo dentro da prefeitura que você vai fazer a reforma, você pode ir lá. Tem prefeitura que tem cadastro de arquitetos que podem disponibilizar seu serviço, e aí aquela pessoa vai até o arquiteto e tem algum benefício da prefeitura, mas não tem a ATIS, não tem um programa nível nacional, mas ela é um mecanismo muito interessante, que é assim, é como se fosse um arquiteto daquela comunidade. Sim. Que pode atender assim, você tem alguma dúvida, você consultar ele. Então, assim, a gente há muitos anos batalha em relação à ATIS para conseguir verba para esse mecanismo, para conseguir realmente atender as comunidades. Tem alguns casos de sucesso. Eu, particularmente, nunca trabalhei com a ATIS, sempre foi realmente com o recurso do cliente. A maioria das vezes, do empreiteiro me indicando, o pedreiro ali fala, nossa, você precisa conhecer a arquiteta, que ela vai te ajudar aqui. O boca a boca é forte, né? O boca a boca é construção. forte. Porque como que a pessoa chega, né, na gente? Eu vejo uma pergunta
que eu acho que assim, a resposta, eu acho que é o X da questão, mas a gravidade do problema é que a pergunta sequer entra em pauta. Que é o seguinte: qual vai sair mais caro para minha obra? Eu contratar o pedreiro e ele fazer tudo? Eu contratar o arquiteto e ele me orientar? Depende do arquiteto. Mas Bom exemplo, a gravidade bom está em sequer essa pergunta Fazer vir para a pauta. É, Porque assim, eu tenho. Vou quantificar aqui, sei lá, eu tenho 10 mil para fazer uma obra. O pedreiro ele vai me usar esses 10 mil e vai me entregar X. O arquiteto ele vai me entregar esse mesmo X? Ou talvez ele me proponha algumas facilidades, alguns mecanismos que vai me fazer economizar e ele não vai me entregar esse X, ele vai me entregar o X mais 1, é. X mais 2, sei lá. Mas, além de não termos essa resposta, sequer nós Faz essa colocamos pergunta. essa pergunta em pauta, que aí eu acho que é a maior gravidade. É, exatamente. Porque uma coisa que a gente fala muito, assim, de divulgar o trabalho da arquitetura popular, porque muitas pessoas nem sequer conhecem, né, um arquiteto. Ah, sei lá, se você vai pedir a indicação de um dentista, você vai pedir a indicação de um pedreiro, aí falam, ah, tem fulano, tem ciclano, agora um arquiteto. Parece que é uma coisa tão inacessível que nem se cogita, né? Nem faz essa pergunta. E uma coisa que... E eu procuro levar à risca isso, e a gente aprende e dá para colocar em prática ou não, mas assim, de aproximadamente o arquiteto ser um custo de 10% da sua obra, mas se a gente faz o gerenciamento de obra, a gente buscar uma redução de até 30%. Então, no fim das contas, você tem uma assessoria, você reduz sua dor de cabeça e você economiza 20%, vamos dizer. E aí tem essas questões, assim, de não é entregar o mesmo X. É, às vezes, trazer esse X, mas com um plus que, sei lá, vai ser alguma questão de funcionalidade, alguma questão de conforto, que você Tô melhorando a vai experiência. Sim, É, porque às vezes o cliente quer aquilo, aí contrata um profissional e o profissional vai falar, mas não é o. Tipo, sei lá, um exemplo, essa janela aqui não é o certo, o certo é aqui por causa do do sol. sol, da ventilação, entendeu? Então tem esse, é isso que é a mudança de mindset, eu acho, né? Que é o que você quer dizer, né? Mas como acessar esse público? Então, eu tenho trabalhado muito no boca a boca, acaba que só que uma hora a fonte seca, né? Sim, Sim, E mas você é não verdade. consegue, de fato, escalar o negócio. E aí, assim, eu tenho começado uma construção de uma divulgação de marketing digital, porque as pessoas estão pesquisando, né? Por exemplo, uma pessoa comprou um apartamento. Na hora que ela pega a chave do apartamento, aí vem o síndico e fala assim: você precisa ter um laudo técnico, que é uma RT, para liberar sua obra. E aí, naquele momento, a pessoa precisa de um arquiteto. E aí, se não conhece ninguém, vai para a internet. Então, a gente tem feito essa divulgação. Mas, em paralelo a Ponto Canto, eu estou num processo, que a gente inventa mil coisas, né? Eu estou num processo de construção de uma associação de arquitetos populares. Certo. Conta um pouco pra gente já sobre Aí sim, um né? projeto bacana. Ela chama Mais Lares. E aí a gente tá... Eu não lembro agora de cabeça, mas acho que são 6 ou 7 negócios espalhados pelo Brasil. Então tem negócio que já está consolidado em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. Então, a gente tem, como a gente acredita muito no coletivo, acredita muito que o processo é construir junto, né? Não dá pra gente, ainda mais que a gente não tá falando só de uma questão de lucro, né? A gente tá falando de resolver questões sociais. Então, tem que trazer pra mesa
outros conhecimentos, outras experiências. E aí, nessa associação que a gente está em formalização, estamos num processo de incubação de uma universidade de Minas. O objetivo é vender numa escala maior essas reformas. Então, não vender para o cliente direto. Fazer uma venda, por exemplo, uma empresa que quer fazer doação de reformas para os seus funcionários. Uma empresa que tem um impacto de fábrica, um impacto negativo numa região e quer promover um impacto para as famílias que estão ali na proximidade e quer fazer uma reforma. Então, uma escala maior de atuação, venda para o setor público, né? Participar de licitação, participar de editais. Pacotes, né? Então, assim, pensando nessa venda maior, né, de escala, a gente está se unindo a nível nacional. E aí, em relação a Conto Canto, eu sigo fazendo a prospecção para o cliente final, né? Entendi. É um trabalho de formiguinha, né? Né, Edu? A gente fala bastante isso, né? Mas, cara, eu vou te falar uma parada assim. Aí, na tua visão, né? Você tá falando assim, como que eu vou ter uma retenção maior, eu conseguir conquistar novos clientes? Você deu um exemplo na área de saúde, né? De algumas empresas privadas que tiveram ideias diferentes, né? E aí é uma questão de segmentação, eu vou para aquele público que é seletivo, né? Que é aquele que eu quero, com preço mais reduzido. Que aí eu acho que é a mesma coisa. Se você pega a medicina e a arquitetura, eu vejo muita similaridade, né? Porque você não tem uma tabela de referência no atendimento médico, né? O atendimento médico ele é diferenciado, mas algumas empresas pegaram esse segmento. Você acha que a tua empresa conseguiria ir para esse caminho? Eu acho que sim. Quando a gente olha, né, o exemplo dessa empresa que eu trouxe, ela nasce em Heliópolis, que é, se eu não me engano, a maior ou a segunda maior favela de São Paulo. Acho que é maior, né? Acho que Paraisópolis é maior, né? E hoje ela é espalhada assim. E aí, só que ainda assim popular, mas aí eles estabeleceram a métrica de estar próximo de um metrô, por exemplo, de estar próximo, porque a pessoa, ela tá lá na periferia, né? E aí até usando muito o exemplo da empregada doméstica, ela tá lá na periferia, mas ela tá dentro da casa de quem tem grana, né? Então, assim, a gente circula muito a cidade. Quem está prestando serviço nesses eixos elitizados são as pessoas que estão na periferia. Então, assim, tem uma questão territorial, mas tem também essa possibilidade de expansão. E eu acredito muito na Conto Canto como um disruptivo dessa ideia da arquitetura elitizada. Lógico, existem diversos negócios, né? A gente fez um encontro agora em março, tinha por volta de 70 negócios. A gente tem feito um mapeamento de arquitetos populares, um trabalho muito bacana pela Habitat, pela Humanidade, que é uma ONG É uma ONG que inclusive tem fora do Brasil, mas que aqui faz uma atuação muito forte com famílias em vulnerabilidade. E aí a gente começou junto com eles esse processo de mapear arquitetos espalhados pelo Brasil e tentar trazer uma articulação entre esses profissionais. E eu acredito que é possível ter assim uma escala maior. Lógico que a arquitetura tem uma humanização desse serviço, né? Você está dentro da casa da pessoa. Por exemplo, eu faço um workshop com o cliente, então não fala assim, vai ser estilo industrial, vai ser estilo rococó, não, a gente constrói junto, faz ali uma construção mais lúdica dessa obra, porque muitas vezes a pessoa não sabe muito bem seu gosto, vem da casa dos pais, vem da casa de aluguel, que aí deixa branco mesmo. Então, ali a gente faz um processo de buscar essa identidade, buscar, assim, o que te representa, suas origens. E isso é um modelo que é difícil você pensar numa escala. Muito, assim... falar assim, é uma startup, vamos virar milhões.
é difícil. Precisa de braço, precisa de uma produção, né, próxima. Mas eu acredito que é possível, a partir de uma metodologia, ter filiais, ter uma expansão significativa. E eu acredito que é um mercado muito promissor. Não acho que é só uma questão de ideal. É promissor. A gente está falando da maior camada da sociedade, a classe C, né? E ainda falando sobre favela mesmo, tem um dado que fala que a favela movimenta 120 bilhões de reais por ano. A gente não está falando de pouco dinheiro. E por isso que a gente vê, assim, muitos empreendedores na favela. E assim, a criatividade, né? Porque a diversidade faz com que a gente consiga se virar, consiga trazer soluções que muitas vezes, né? A gente até brinca assim, como que um arquiteto que nunca lavou louça vai fazer uma pia legal, né? Você tem que pensar ali, assim, onde que eu vou pôr esse corredor, né? Se eu for cortar aqui uma batata. Então, assim, a vivência faz com que você seja criativo, né? Não é só um problema social, é um problema econômico, inclusive. Claro. Porque, assim, dentro da criatividade, por exemplo, você pode pensar em soluções de movimentar ali regionalmente. E aí você consegue valores melhores por estar movimentando regionalmente. Você está preocupado em achar fornecedores, enfim, toda a É uma cadeia cadeia grande, né? regionalizada, que você diminui o custo e você está mexendo com a economia. Que é uma coisa, assim, que é muito difícil e assim, é muito difícil. Pensar no sentido de, por exemplo, tem lá o depósito local e tem um home center que tem muito poder de barganha com a indústria, você bater esse valor. E o seu cliente, ele está buscando economizar, ele está ali a apertado. Então, assim, é bem complicado. Assim, quando eu estou trabalhando pela Canto, acaba que, sinceramente, não vou ser hipócrita, eu vou no home center e procuro sempre, assim, fornecedor de drywall, fornecedor de porta, essas coisas que... material básico, ir para o bairro. Mão de obra, ir para o bairro. Mas revestimento é difícil bater. Agora, quando a gente está atuando com obra doada, aí realmente vamos para o bairro mesmo para fazer essa economia circular, né? Mas aí uma pergunta. Você citou a lei, a BIT, né? ATIS. A TIS. Se nós tivéssemos um programa governamental, federal, estadual, que seja voltado para isso, Sim. isso seria um problema? Não. E aí é que tá, né? Quando a gente olha no início do Minha Casa Minha Vida, porque o Minha Casa Minha Vida, ele acabou em 2020, agora a gente está em processo, a MP, né? Na verdade, esse mês estava em processo de mais uma etapa aí passar. Mas o Minha Casa Minha Vida iniciou em 2009, foi até 2020 e ele foi sofrendo alterações. Teve uma fase, na primeira fase, que ele tinha o ConstruCard, que era um cartão para você fazer sua reforma. E aí... O Carlão conhece bem. Ele estudou bem o cartão. Ele estudou bem esse cartão. Você conhece? Conheço. E fora em salteado. Conheço. E ele, assim, promovia isso, né? De você... Porque aí o depósito local se homologava com a Caixa Econômica, e aí você podia comprar ali com juros melhor do que de um banco privado e tal. E aí se extinguiu o ConstruCard. Agora tá, assim, na MP, até, né, nesse processo de articulação, a gente tem ganhado força, tem trazido dados sobre a questão do déficit qualitativo. E aí estão falando muito sobre reforma,
está trazendo esse ponto, e aí como promover essa qualificação profissional, trazer a mulher para a construção civil, a questão da reforma, a questão do aluguel social, porque assim, nem só de comprar se vive a habitação, né? Tem um processo de locação muito grande, e a locação social tá por fora do mercado imobiliário, que é bem pesado, né? E aí isso faz com que as pessoas morem em cortiços, morem muito mal. Então, assim, a gente às vezes é até injusto falar assim, tá tudo muito ruim, porque existem movimentos de fortalecer. É que é um problema muito grande. A gente está falando de um país que tem mais de 5.000 municípios e é difícil, mas até assim, né? A gente falou um pouco atrás sobre a questão dessa divisão social que a cidade tem, né? Dos polos centrais serem mais elitizados e a margem. Mas a gente vê uma produção de habitação popular muito forte no centro agora. Eu mesmo comprei um apartamento Minha Casa Minha Vida na Bela Vista, que é um bairro central. E ali, assim, você vê uma produção bem forte. Teve uma alteração Teve algumas alterações no... Ai, como chama? Nossa, fugiu a palavra agora. Que regulamenta as construções. O plano diretor. E aí, por exemplo, tem uma questão no plano diretor de não precisar ter vagas de carros quando você está numa distância razoável de metrô, de vias com fácil acesso. E isso promoveu um boom na construção de empreendimentos em terrenos menores. Sem garagem. Sim. Mas também, assim, tem uma questão que é difícil, mas é muito a longo prazo necessária, que é assim, cara, precisa forçar que tenha transporte de qualidade, porque as pessoas não vão ter carro, né? A expectativa é que a cidade funcione. Vai chegar num determinado momento, a gente conversa muito isso referente à Zona Leste, né? É uma realidade. Já é uma realidade aqui. E assim, e o urbanismo, ele precisa ser considerado. Não dá para você considerar a sua casa como um serzinho único. Não, assim, faz parte dessa cidade, né? Precisa pensar. A gente precisa pensar coletivo. Não dá mais para pensar só na sua individualidade como cidade. Né? Deixa eu comentar um pouquinho sobre o Construcard, tá? Que a gente levantou a bola aqui. Eu brinquei, mas é o seguinte, Construcard era um cartão, era e é ainda, tá? Uma linha de crédito que a Caixa Econômica disponibilizava direto para o usuário, né? Que é uma pessoa que estava fazendo reforma ou construção. E essa linha de crédito era bem legal, porque você tinha uma carência de 6 meses para começar a pagar. Claro que se fazia uma análise, mas ele te dava um limite, um cartão, que valia como se fosse o cartão de débito. Então, você poderia entrar nos estabelecimentos que tinham cadastro do governo, né? Então, você conseguia comprar melhor, negociava melhor, porque você pagava à vista, então você já tinha esse benefício. E após o momento, a última movimentação, você ainda tinha um tempo, uma carência, que se não me engano era de 6 meses para começar a pagar. Que era 6 meses. E nesse intervalo você só pagava os juros, né? Mas só que o Construcard, ele não morreu, não. Ele não morreu. É que a linha de crédito ela é disponibilizada em períodos. Então a Caixa Econômica, ó, eu falei que eu fui atrás dele. Digamos que ela só atualizou. Foi atrás no final do ano, assim, como é uma linha de crédito, então o governo libera um X nele de valor e a Caixa utiliza ele e abre a linha de crédito. Então, quem está na fila ou quem tem um benefício consegue ainda trabalhar com o Construcard. Então, é interessante que vocês sempre deem uma olhadinha no site ou procure uma Caixa Econômica
qualquer uma delas, procure o gerente e pergunte se essa linha de crédito está Tá ativa ou não. disponível. Porque é um baita no benefício, tá? E é assim, não ótimo, eu não tinha essa informação, bom saber. E uma. Quando eu apareci. Você entendeu? Não, claro. porque Ele eu utilizei, tentou. Ele claro. gosta de fazer obra, né? Ele gosta na casa dele. Na casa dele. Ele- Morando. É, pior. Coitado da Patrícia. Coitado, dá até dó. Ai, sobe. Mas é assim, eu utilizei lá no passado e fui procurar, porque é um baita no benefício. Cara, tem benefício. a gente E sabe, aí tem essa cara. questão de você pagar como à vista, né? Só que aí você parcela em 24, em 36 vezes. É, 36 E o Construcard, até falando assim sobre essa questão de solução para o mercado, ele foi muito importante para a consolidação de planejados. Porque até então, assim, as pessoas. É muito doido você olhar 15 anos atrás e hoje em dia o quanto o planejado é popularizado. É um tipo de serviço-produto que as pessoas mais ou menos já sabem o valor. Ah, vou reservar aqui, eu vejo muito assim. Ah, eu reservei aqui 30 mil para fazer meus planejados. E foi muito por conta do Construcard que se consolidou esse mercado. E movimenta, né? E as pessoas acham assim, ah, não preciso de um arquiteto, eu já fechei o planejado. Que coisa. Acontece. Acontece muito. Acontece. Mas, não. Mas é um passo muito importante, né? Fazer um mobiliário planejado. E as lojas de planejados têm buscado fazer parcerias com arquitetos, porque é uma via de mão dupla, né? Muito importante. Mas se, por exemplo, tem ali um designer de interiores, um arquiteto à frente do projeto, vai super bem. Lógico que não é só isso, né? Tem piso, tem iluminação, tem pintura, tem a mão de obra, que é uma grande questão. Tem pedra, muita coisa para uma pessoa. Tem a geografia, tem a responsabilidade. Porque, olha só, a gente fala, tô vendo duas vertentes aqui. Arquitetura que precisa, porque a gente está falando de lugares que às vezes são menores, né, em espaços, em lugares que às vezes são afastados, então você tem uma dinâmica até climática um pouco diferente, às vezes dependendo do lugar. E tem a questão também da segurança, da geografia, cara. Porque quantos e quantos lugares, aqui em São Paulo, a nossa geografia ela é mais plana, né? Então, digamos assim, as pessoas elas vão se afastando à margem do centro, mas a nossa geografia, na grande maioria, na cidade de São Paulo, é plana. Comparado com o Rio de Janeiro, com Minas Gerais, até mesmo com a Bahia, em Salvador, você tem algumas regiões que você tem um desnível geográfico. Pô, cara, você precisa de um arquiteto e um engenheiro. Aí pra que a gente vai ter que passar de novo, porque aconteceu em São São tantas Sebastião. tragédias, né? A São gente vê lá no Sebastião agora. Rio, em Petrópolis, parece que é anualmente, assim. Em janeiro é tragédia. Eu vou trazer duas palavras extremamente complexas, mas que eu acho que tá nesse bolo. Assertividade e merecimento. Porque assim, no conceito popular da classe C, a pessoa sequer ela considera que ela merece ter uma experiência do jeito que ela quiser. Ela sequer considera isso. Ela sequer tem a clareza que ela tem merecimento disso. E aí, quando você planeja melhor, você está falando de assertividade. Assertividade geral. Gastar melhor, gastar certo, ser mais seguro, ter uma experiência melhor. Tipo assim, não é tipo, eu tenho 10 mil para fazer a minha obra, só que eu queria algo que, sei lá, eu acho que custa 20 mil. É o contrário. Eu quero viver essa experiência. Como que eu posso usar esses 10 mil para chegar, para ou ter essa experiência ou chegar o mais próximo possível dessa experiência que eu quero? É bem educação financeira, né? Que é um outro. Por isso que eu falei que é complexo. Por isso que eu falei que é complexo. Porque a pessoa, sequer ela tem clareza que ela merece isso, como que daí pra frente ela vai seguir? Entendeu? Ela nem segue, nem dá o start.
É engraçado, assim, você falar isso de merecer. Tem uma cliente que eu fiz um projeto para ela no Grajaú. Calma. A gente adora Calma. calma. A gente adora calma. E foi assim, o empreiteiro indicou, ele chegou lá e falou, cara, você quer umas coisas muito doidas, você precisa de um arquiteto. E realmente, assim, ela tinha uma visão de eu quero colocar a cozinha onde é quarto, eu quero Mudar fazer mais tudo. um quarto onde não tem espaço, tipo, eu quero uma churrasqueira, um monte de coisa. E aí é muito interessante. Assim, e ela foi a pessoa que assim, me iluminou de falar: eu vou sair da ONG, eu vou tocar meu negócio. Porque ela tinha tanta coragem, sabe? Ela fala, Dani, porque no começo eu falo assim: qual que é o seu orçamento? Pra gente conseguir trabalhar dentro. 10 mil? Eu quero trabalhar dentro desses 10 mil, a gente precisa ter. E ela, Dani, eu não faço ideia do meu orçamento. Eu só quero fazer. Aí lascou. Eu só quero fazer, eu não tenho, tipo, ela é comerciante, o marido comerciante, não tenho um orçamento, mas assim, eu quero fazer. E aí a gente fez só o projeto, ela tá tocando a obra, ali o pedreiro dela, às vezes me liga, manda mensagem tirando dúvida, mas eu não tô acompanhando a obra, fiz o projeto. E ela ficava falando assim, as pessoas falam que eu sou doida porque eu quero uma arquiteta, que eu sou metida. Olha a visão. E assim, por mais que ela tinha essa coragem, você via que era uma coisa que ficava ali, ela... Ai, mas no começo, quando a gente, logo no começo do projeto, você tem certeza? Porque meu vizinho falou que eu devia fazer não sei o quê. O meu tio falou que eu devia fazer não sei o quê. E eu falava, confia no processo, confia no projeto. Se você ficar preocupada com tudo, alguém vai te dar o dinheiro? Eu já falava assim, alguém vai te dar dinheiro para construir? A gente tem que fazer, assim, o que vai atender suas necessidades. E tá ficando bem legal, assim. Faz um tempo já que ela tá. E aí faz um ano, na verdade, que aí ela começou, aí parou um tempo, aí volta. Mas assim, tá ficando uma casona. Muito legal. E por acreditar, porque realmente as pessoas acham assim, não é pra mim, a arquitetura não é pra mim. Eu mesma acreditei, antes de entrar na faculdade, que a arquitetura é uma coisa muito. É muito pra quem é da ponte pra lá. Pra quem tá no Morumbi. E é muito pelo contrário, né? A arquitetura é pra todo mundo. Né? Inclusive, até o outro convidado falou, né? A arquitetura é pra todo mundo. A arquitetura é pra todo mundo. Tá, é um bom slogan, hein? De campanha. Eu acho que até para esse projeto, É. porque A arquitetura é pra todo mundo. porque é justamente isso, para todo mundo. Mas você falou uma coisa aí, calma. Vamos causar isso. Você falou de interferência, né? Independente, tá? Depende do projeto, porque no caso dela é um caso muito específico, né? Imagina, eu vou fazer. E eu acho que deve acontecer em várias situações, né? Puta, eu tenho um sonho de ter o meu palácio, cara. E as pessoas interferem. Entendeu? Aí, caramba, eu tenho um sonho de ter meu palácio. Aí eu contrato um profissional. Ela fez o caminho certinho. E vou correr atrás de construir meu palácio. Construo aqui meu pedacinho aqui, um cômodo, vou lá, faço uma partezinha lá e tal. E você entregou o projeto para ela e de uma certa maneira estava tendo interferência. Agora no seu... Imagina assim. E assim, só tá dando certo porque ela de alguma maneira está te consultando. E você está prestando um serviço a mais que, eu acredito que é a mais, né? Que foi Tá dando combinado, continuidade contratado. na consultoria de, vai lá e mantém o projeto. Mas como que é isso no dia a dia? Hã? É uma loucura. Chegar na comunidade, aí você pega lá o Zeca tá lá. Nada contra Zeca Pagodinho, é 9-1. Mas, pô, você vem lá com o projeto montadinho e tal, e você tem um profissional, às vezes, é o cara que faz, constrói casas grandes, é um cara que tá acostumado com isso, é um empreiteiro e o caramba 4. Não é Essa desse relação jeito, é assim. muito difícil. E essa relação é muito difícil. E eu te falo assim, acho que pensando numa escala, ela é mais difícil pelo machismo, né? Primeiro o fato de que eu sou uma mulher arquiteta, eu não sou um homem engenheiro.
que tem um outro valor social. E aí, assim, o cara já fala assim, você vem com seu conhecimento da faculdade, eu tô aqui todo dia na obra, eu aprendi com meu pai, eu tô há 20 anos trabalhando com isso. E eu já passei situações bem complicadas em relação a isso, mas eu tenho alguns parceiros que a gente tem construído aí durante alguns anos uma relação muito boa, de parceria mesmo, porque conhecimento é para se compartilhar. Com certeza, não tenho sombra de dúvidas que o cara que está ali na frente da obra, ele vai trazer muito conhecimento que eu não tenho. Eu estou fazendo uma obra agora que a gente até foi lá, né, daquele cliente. E aí, assim, eu fiz projeto de revestimento, de tomada, de muda a parede aqui, ali, janela, selecionei todos esses materiais. Mas, assim, eu não previ uma caixa de esgoto, né? Eu não previ a caixa de gordura. A gente, hoje, discutindo sobre a inclinação da rampa. Esses são detalhes que é só ali no dia a dia. E é muito importante saber que, assim, o profissional, o pedreiro, ele tem que ser um aliado, não é uma concorrência, não é, eu não vou fazer nada que é certo, mas eu já tive situações assim. Não é você que tá me pagando, tipo, isso foi bem no começo, assim, a esposa me contratou e o marido contratou o pedreiro. Nossa. Aí eu chegava e falava... Olha. Que delícia. Essa família não comida. Comunicação bacana essa, né? E aí era assim, Tudo eu para chegava certo. na obra, eu falava, não, mas no projeto talvez. Não, mas não é você que tá me pagando. Quando ele vier aqui, eu vejo com ele. Nossa, foi uma boa escola. Foi uma boa escola, assim, de buscar parceria com a mão de obra. Não saiu briga, não teve ultimate fight. Entre o marido, a mulher, nada. Não, era só os encontros com ela no café do Home Center e ela... Até essa obra eu me separo. Até o final dessa obra eu me separo. Não vai dar certo, né? É difícil. Mas na sua visão, que já viveu essa situação, quando uma divergência dessa acontece, Estabelece. do pedreiro ou de qualquer que seja o profissional, baseado na experiência dele, porque ele não está se baseando, ele não está chutando. Ele está baseado na experiência dele. Quando ele tem uma ideia, vamos dizer assim, ou um plano de execução que é diferente do projeto, você vê que é difícil você trazer ali o entendimento dos porquês de cada lado? Ou existe porquês? Existe e eu sou uma pessoa muito tranquila em relação ao trabalho. Tento sempre ponderar as coisas. Entender, porque eu valorizo muito a experiência do pedreiro. E entender o porquê que ele acha aquilo, trazer meu ponto e já engrossou o caldo, assim, teve recentemente. A gente fez um balcão de porcelanato, a estrutura de drywall e fez o acabamento de porcelanato, que fazia um L. E aí o meu objetivo era que fosse uma peça única. Eu cheguei na obra, tava tipo um balcão com uma pingadeira e a parte de baixo. E aí, assim, ele tinha feito com um acabamento meio esquadria, que é um acabamento super difícil de fazer. Tinha ficado muito legal, mas não era aquilo. Nossa. E aí, assim, cara, eu te mostrei o 3D, eu te mostrei o corte, a planta, todas as informações, assim, infelizmente a gente vai precisar desfazer, vai perder esse trabalho. Mas não, porque eu imaginei, porque não sei o quê. Falei assim, você prefere desfazer agora que a massa tá mole ou quando a cliente chegar que ela vai reclamar e aí você vai ter que quebrar? Ainda dá para recuperar a pedra de cima. E aí, assim, como eu falei, é um parceiro, assim, a gente tá 4 anos trabalhando junto. Então, ele ficou de cara feia, mas ele fez. Ele fez da cabeça dele.
Mas aí ele consertou e a gente seguiu. Mas muitas vezes eu cedo. Muitas vezes. Tipo, igual eu tava comentando agora da calçada. Eu tinha falado uma inclinação. Ele falou de outra, eu vi que fazia muito sentido o que ele tava falando. Vamos pra cima. Mas o quanto nessa divergência, vamos falar assim, ou visões, perspectivas diferentes, o quanto nessa disparidade se leva em conta a experiência que o cliente espera? Se é que se leva em conta. Se leva. Porque assim, eu vejo muito o meu papel como uma redução de danos. Então, assim, tentar reduzir a dor de cabeça do cliente. E às vezes colocar um pouco na conta dele, assim, tipo, às vezes eu não sei se o cliente vai reclamar daquilo, mas, cara, o cliente vai reclamar e você vai ter que refazer, sabe? Porque no fim das contas, aquilo vai ficar melhor. Então, às vezes eu puxo um pouco nisso e sempre assim, também uma coisa que às vezes eu tenho que me policiar, que eu sou muito mão de vaca. E aí eu fico muito assim, isso daqui, se alguma coisa, às vezes o cara fala, isso daqui vai gastar mais material, mas vai ficar melhor. Aí eu tento buscar um equilíbrio, porque eu fico muitas vezes na redução de custo. Não, vamos botar o revestimento assim, porque aí a gente vai economizar tantas peças. Você faz o caminho contrário. Porque Se identificou? Ainda mais pensando no público. Você tá Justamente. Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque eu sinto, e aí você me corrija se a minha visão estiver errada, eu sinto que a última coisa que se leva em conta é a experiência do cliente. Ah, não. Não no sentido de qual a experiência que ele tem com a obra, Mas com resultado. mas assim, qual a experiência que ele espera para aquele projeto concluído. Por exemplo, no seu exemplo do canto da pia. Ela escolheu aquele canto porque, sei lá, ela gosta de fazer noite da pizza e aí aquele canto ela tem sem nada, sabe? Uhum. Ela tem uma facilidade de abrir a massa e tudo mais. E aí, lá nessa divergência, mas tem um cantinho aqui, esse cantinho vai atrapalhar na hora dela abrir a massa. Não, exatamente. Isso é muito levado em consideração. Eu faço um processo de projeto, são 3 etapas. O conceito, o desenvolvimento e os desenhos técnicos para tocar a obra. Nessa parte do conceito, que é o que eu faço esse workshop, não tem só pergunta tipo de material, qual a cor que você gosta. Tem pergunta assim, como que é a sua rotina alimentar? Você pede mais iFood, não pode falar marca. Você pede mais delivery. Merece um patrocínio depois dessa aí. Merece. Você pede mais comida pronta, você gosta de cozinhar, para você, assim, as perguntas da cozinha, elas sempre são, não sei se é porque eu sou taurina e comida é muito importante para mim, mas eu acho que é uma dinâmica que faz muita diferença na casa. Então, assim, já teve apartamento que o cliente falou, eu só compro marmita pronta. Eu nem coloquei forno, coloquei um cooktop de 2 bocas para quando ele for esquentar alguma coisa. E tem clientes que falam assim, não, eu produzo cerveja, eu gosto de fazer a massa da minha pizza. E isso faz muita diferença e a gente tem que trazer isso durante todo o processo da obra, para a gente não esquecer as coisas que são importantes para aquela pessoa. Você vai colocar uma bancada maior para o cara abrir a massa, tudo influencia. Por exemplo, né? a questão da iluminação. Eu já fiz estudo de luminotécnica, trabalhei com isso, mas eu vejo que é uma questão muito pessoal, sabe? Por exemplo, residencial, eu sempre recomendo quente, a luz quente, né? Que é essa mais amarelada. Mas tem cliente que fala, não, eu gosto da branca, eu quero a branca no meu quarto, vamos de branca. Eu tenho medo desse negócio de quente. Tá muito escuro. Até outro Eu gosto de dia... luz. Tenho medo, tenho frio. Eu não sei. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Eu tenho coisa. medo, tenho frio.
Esse cara, eu não Até sei. assim, teve uma cliente um tempo atrás que ela falou assim, ai, Dani, eu vi seu Instagram, mas você tem muito, é muito diverso seus projetos. Eu não entendi. Qual que é, assim, a sua linha de conceito? Aí eu falei assim, é a linha do cliente. O cliente. Nossa. Que o cliente. Essa Eu ela compro- faz, né? Eu Ué, compro Ser porque diferente até que é legal. a casa é da pessoa, não tem que ser É, o meu É gosto. pessoal particular, né? Tem assim, a pessoa, sei lá, adora rosa, eu não gosto de rosa, eu não vou ficar tentando convencer ela a não pôr rosa. Vamos de rosa. É. A experiência dela, o A projeto experiência é dela. dela. Você precisa falar com a Então, minha filha. assim, isso é muito. Eu acho que isso é uma diferença muito grande entre você ter um arquiteto na sua obra ou você só ter a mão de obra. Porque o pedreiro, ele vai trazer a praticidade. Coloca aí um piso 60 por 60, vai dar tudo certo. Mas assim, vamos ver. Você gosta mais de estilo cimento queimado? Você gosta mais do marmorizado? O que mais, assim, vai fazer você sentir que é a sua casa? E que fique claro que Na cara dele. Não sofre, não e que fique claro que assim, Eu nem olho. não estamos fazendo um movimento contra o pedreiro. Não. Não, eles são essenciais. O pedreiro ele só tem a preocupação que envolve a parte dele do processo. A parte dele é a execução. Então, ele está preocupado com o que realmente importa para a execução, que é a parte dele do processo. É, claro. Isso é comum, está certo, inclusive. É. Né? Só que tem a questão de Lá em casa. você ir para o profissional. E acho que a desigualdade, né, de todos os aspectos, a gente fala de desigualdade, mas não só financeira, mas de informação, de acesso mesmo, ela faz com que a gente faça malabares, né? É o pedreiro e aí ele é arquiteto, ele é engenheiro, aí ele faz a compra do material. E isso, assim, Ele é eletricista, encanador, É. e o caramba, e o cacimba, e no final. e no final quem faz tudo às vezes não é bom em tudo, né? Mas eu E acredito nem gosta. que de nós às fomos vezes. acostumados a isso no passado. Sim, Né? Você não muito. tinha É uma coisa cultural. especialização. Não Uma tinha. Eu acho que não tinha. Era cultural, não mais, É. né? Essa enxurrada de profissionais e especialidades e tudo mais, né? Essa formação. A gente Por tinha, exemplo, não inclusive, quando a gente fala do Niemeyer, ele era formado em engenheiro arquiteto. Era uma profissão unificada. E aí a gente vai vendo esse desmembramento, porque, assim, por exemplo, um engenheiro, ele tem, assim, um conhecimento um técnico totalmente diferente e complementar Sim. com o arquiteto, assim como o pedreiro. São conhecimentos complementares, né? Não são sobrepostos. Exato. É bem... Exato. É. Porque a gente, quando foi fazer o projeto, eu com a minha esposa, aqui uma pessoa que não deixa mentir. Não vou falar quem, mas vou dedurar. Eu não vou falar quem, mas eu vou dedurar. O profissional olhava pra gente e falava: você gosta de qual cor? Era assim, ao mesmo tempo. Branco cinza. Ele falava branco e ela cinza. Branco cinza, gente. Se decidem, depois a gente volta e conversa sobre ele. A luz quente ou fria? Fria! Que fria! Quente fria. Que fria! Parece Totalmente um oposto. programa de auditório, cada um responde uma coisa. Você trocaria esse revestimento por a pintura epóxi? Não! Sim! Fala, meu Deus. Não, é pra deixar louco, meu. Não, Eu tô brincando isso assim muito- porque isso é muito acontece louco. muito, é um processo... Acontece. E é um E dá processo, pausa. assim, a coisa mais rara é um casal que concorda. E como que é essa comunicação do Essa arquiteto com o relação- casal quando acontece isso? Olha, essa relação, o que eu procuro? Estabelecer quem é que manda. Eu ia falar. Não, eu ia falar. Cadê a pergunta? A pergunta que não quer calar. Quem manda? Pergunta A se pergunta- ficou branco a cozinha dele. Não. Não. Quem mandou? Ei, você vai dedar. Você vai dedar. Olha, tá dedando. Sem É. mais. Dedando. Sem mais. Então, olha lá. assim, é isso que essa é a minha linha hoje.
buscar quem é que tá Você tá mandando na certíssimo. relação. Ela não quer falar, mas pode falar. Quem manda é a mulher, pode falar. Então, hoje até Dedo duro dele. Não eu tava sabia, na eu não obra. sabia desse atributo teu. Eu arrumou dedo duro. Mas hoje eu tava na obra e aí conversando com o pedreiro, tá? Ele falou assim, nossa, o cliente faz tudo que a mulher quer. Eu falei, não. Eu falei, ele nessa relação, por incrível que pareça, é ele que tá decidindo as coisas. Ela só quer que resolva e que acabe a obra pra eles se mudarem. Ela fala assim, manda ver o que ele falar, eu aceito. Mas isso é raro. Assim, acho que eu posso dizer que é a única Mas obra. também, se der M, já sabe, né? Já Ela vai sabe, jogar. já sabe pra quem que vai sobrar, né? Avisei, não. Avisei. Agora eu vou Sim. falar assim, eu estabeleço isso de quem manda ali, você vê quem é que tá mais à frente resolver. Agora, quando eu vou fazer obra na minha casa, nossa, acho que foi a obra mais difícil. Foi calça. Foi a obra mais difícil, porque era isso. Uma que é de uma cor, a outra que é de outra cor, uma que é a cuba embutida, a outra que é a cuba E pra sobreposta. decidir? Nossa, acho que foi os 2 anos de pagar a entrada que a gente tava fazendo o projeto. Não começou o projeto ainda, né? Estamos ainda decidindo. Nossa. Mas você sente que nessas... Vou colocar como disputa, vai. Você sente que nessas disputas tem um alinhamento, pelo menos, com relação à experiência, à funcionalidade? Tipo assim, tem o lado individual de eu gosto do branco, ela gosta do cinza, mas tem a preocupação de, mas aqui a gente fica conversando, precisa de uma iluminação XYZ, então é melhor o mais claro, mas Sim. você É sente muito que interessante. isso é levado em conta ou não? É só o lado, costuma ser só o lado pessoal, É um individual? processo muito interessante, assim, quando é casal. E porque você entra um pouco ali nos nuances da relação, né? Uhum. Até eu falo muito que uma contratação humanizada, porque se você não for com a cara do arquiteto, não contrata. Porque a pessoa vai estar, assim, se ela for fazer um trabalho Você tem que realmente permitir profundo, que ele te conheça profundamente, verdadeiramente, para... e aí, assim, você vê essas questões, assim, de... ele gosta muito, às vezes, tipo assim, vamos supor, a mulher que manda, né? A maioria das vezes. Aí ela fala assim, mas ele, quando chega do Vou apoiar. trabalho, ele gosta de, sei lá, fazer ali uma comida rápida e, não sei, não tô chutando, tô dormindo já. A gente quer uma iluminação forte e uma mais fraquinha na cozinha para ele preparar o lanche dele. Sim. Sabe? A gente traz muito essas questões, e eu puxo muito isso, assim. Por exemplo, a iluminação individual na cama, assim, fulano gosta de ficar mexendo no celular, ciclano lê um livro, então a gente tem uma iluminação individual. Quem é que lado que fica o clique de apagar a central? Até rotina de trabalho, né? Trabalhar de madrugada ou acordar mais cedo, não vai incomodar o parceiro, né? E a gente procura muito trazer esses aspectos para a parte objeta mesmo, para a parte física da casa, né? Dia a dia. Se a pessoa, uma parte trabalha em casa, a outra não, mas precisa ter a privacidade, porque uma está trabalhando quando a outra chega, faz reunião, as duas trabalham em casa e faz reunião, estabelecer esses critérios, e é muito interessante ver esses processos, assim, de um CD. Eu não gosto muito, mas ela faz questão, deixa ela escolher, ou ele faz questão de... ou acontece muito o espaço, assim, tipo, o espaço da churrasqueira é o espaço O canto do guerreiro. cara. Não, é o quarto da mamãe. Ou Não vai assim, ser. Perdeu. teve uma casa que eu fiz, Exato, né? Não fala Tá zoando. ou teve uma casa, por exemplo, que a mulher não gostava de televisão de jeito nenhum. E aí a gente fez a sala de estar.
E fez um outro espaço, que inclusive na lavanderia, mas assim, ficou legal, gente. Não ficou ruim, não. Mas fez um espaço de TV para ele assistir jogo e os amigos e tal. Lavanderia? Mas era uma lavanderia grande. Quando eu assisti o jogo enquanto eu lavava a roupa. Era prédio? Não, é Não, era o casa. único lugar que tinha, cara. Porque se fosse prédio, vai lá. Vai, ups, que... Não, era casa. Era um espaço bem grande, ficou Já até teve bem grande. televisão? E a Você gente sabe que eu até... tenho, já te falei que sou traumatizado com o negócio de televisão, né? Ah, Então, lá em casa não. tem 500 televisões. É o oposto. É, tem que ter 500 televisão. Então, se fosse esse caso, vai direto. Pô, eu dava na hora do jogo. Não, mas ficou legal. Ficou legal. A gente colocou assim a parte do tanque com uma pedra que tampa o tanque, então fica a bancada toda, a máquina de lavar fica fechadinha. Ficou Tá vendo? Nem parece uma lavanderia. Nem quando ele parece tá nada. vendo- quando ele tá cheio Tem de jogo. sofá. Aí, ó. Tem um espaço legal. Mas assim, o que eu percebo é, independente de qualquer coisa, claro que você tem uma segmentação, que você trabalha, que é o público C, né? Que independente de qualquer coisa, envolve muitas situações e você como profissional, você também precisa, claro que se manter, né? Então não é que você só segmenta, você tem outros públicos que não é só o seletivo, né? Não é só o público C. Você faz trabalho para outros níveis ou não. Não, assim, raramente aparece que seja mais alto. Eu foco realmente na classe C. Assim, inicialmente eu queria classe B, classe E, mas financeiramente não é viável, pensando como negócio, e aí a gente traz essa questão da associação como um trabalho sem fins lucrativos e aí estabelece com venda para a empresa, né? B2B. Mas pensando na atuação da Ponto Canto, o foco é a classe C, reformas de apartamentos pequenos e reformas de casas na periferia. E uma coisa, assim, eu nunca passei, mas tem colegas que fazem arquitetura popular que já comentou de cliente falar assim, mas você está cobrando caro e você não é arquiteto popular? Existe uma desvalorização muito grande da prestação de serviço, né? A gente vive num país que foi colonizado, que escravizou pessoas e que acha que serviço tem que ser de graça. E independente de você trabalhar com um público A, B ou C, você precisa se manter, pagar boleto, você também tem Sim. sonhos. Então, assim, eu cobro um valor que para mim é justo e acho que em relação ao mercado é justo. Busco facilidades de pagamento em 12 vezes de projeto e trazer uma redução de custo na execução da obra. A gente vê redução, por exemplo, se eu faço 3 orçamentos de marmoraria, descer muito de mão de obra, fazer busca de materiais com o cliente para reduzir esse custo. E aí, assim, acaba que no todo o cliente tem um atendimento que eu falo muito assim, eu busco trazer a identidade, as questões de qualidade, de eficiência da arquitetura lá de luxo, mas com acesso, com a questão da informação, da proximidade da arquitetura social. Então, a arquitetura popular, ela fica nesse meio termo e, assim, é um mercado promissor, acho que trabalhar em volume traz mais retorno financeiro, né? E aí, assim, acho que é até legal trazer. Tem muitos clientes que às vezes eu vejo que não conseguem fechar projeto porque realmente é isso, tem um custo, não é gratuito. E aí, eu participei agora no começo do ano de uma aceleração. E na aceleração, que é uma aceleração de negócios para a área da habitação popular, para questões do morar, né? E de impacto social. E aí lá a gente construiu um novo produto para um cliente que não tem condições de fechar um projeto, mas que muito voltado para apartamento. Então, assim, apartamento Minha Casa Minha Vida. O cliente
Quando pega a chave, precisa do laudo técnico, vai buscar um arquiteto e ele acha na internet só o laudo e se vira. Pega aí o laudo, contrata seu pedreiro e sem nenhum suporte técnico. E aí a gente estabeleceu o kit obra planejada, que é o laudo técnico. Aí eu trago as ferramentas que eu uso no gerenciamento de obra, que é a planilha de quantitativo de material, de mão de obra, a planilha de cronograma, para ele estabelecer junto com a mão de obra e conseguir fazer um controle daquele período. A planilha de gestão financeira. Então, o que você pagou à vista, o que você pagou a prazo, e conseguir a pessoa fazer esse controle. E uma cartilha, assim, tem 50 páginas, com dicas de fornecedores, com dicas por ambiente. Então, assim, que a gente vê, assim, umas coisas muito básicas. A cliente, sei lá, colocou a cuba, que a torneira vai em cima, e aí ela coloca uma bica alta. É pronto, assim, você vai escovar os dentes e se molha inteiro. Então, assim, essas dicas são muito bobas, parece, pra gente que tá no dia a dia de obra, mas faz muita diferença pra uma pessoa que nunca fez obra. Colocar a tomada de 20 amperes no banheiro pro secador, a altura da bancada da cozinha, sabe? Assim, dicas de iluminação, de casa inteligente, que é uma coisa que tá super em alta. E que, assim, é possível, dá pra você comprar na Santa Efigênia. Não precisa você ser um milionário. Você possibilita o planejamento e a gestão. E faça você mesmo, porque assim, a obra vai acontecer comigo ou sem. A pessoa precisa fazer a obra, ela vai fazer. Então, esse kit, ele traz uma autonomia para a pessoa tocar a obra junto com o seu pedreiro. E um direcionamento, né? E com visita técnica também. Então, assim, a ideia é, resumindo, as planilhas, a cartilha, o laudo técnico, um encontro online e uma visita técnica por R$ 1.500. R$ 1.490. Você vê como tá. Em 12 vezes. E facilita na forma de pagamento. Em 12 vezes. Muito bacana isso. Pô, é muito legal mesmo. E às assim, vezes as pessoas quantificam, colocam valor. Aí, ó. E aí você tava falando assim, dessa escala. Esse produto, eu acho que ele é muito viável, por exemplo, de fazer parceria com outros arquitetos. E aí, eu vendi esse produto para alguém que está lá em Salvador. Eu entrar em contato com uma arquiteta de lá e ela fazer a visita e eu fazer os outros trâmites. Ou ela vender essa solução pro cliente dela. E isso eu acho que traz, assim, né, a gente estava falando, o pedreiro não é um inimigo. Traz, assim, cara, você é um parceiro, você vai fazer essa obra de qualquer forma. Então, assim, é o cliente ter mais autonomia. Porque o que a gente identifica muito no processo que é o cliente direto com o pedreiro? Desperdício de material. Porque o pedreiro tem medo do cliente comprar menos, então coloca uma porcentagem grande de material. O cliente muito inseguro, com muitas dúvidas. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que o dinheiro vai dar? O pedreiro, ele foi contratado para aquilo. Aí o cliente vem e fala: mas eu queria acrescentar mais uma tomada. Ele já pintou, ele já rasgou a parede, ele vai ter que fazer tudo de novo. Isso gera, assim, um tempo de obra que... Um retrabalho. É aquela história. A gente que é da periferia sabe. Tem sempre um saquinho ali de cimento, um tijolinho, um resto de piso. E esses são problemas, assim, fora, né, fazer alguma impermeabilização errada, outras questões. Mas acho que esse kit, acho que pela experiência, né, são 10 anos que eu tô formada. Eu faço obra desde 2010, são 13 anos fazendo obra. Que é realmente, assim, consolidar todas essas experiências, todas essas coisas que deram erradas, que deram certas, e trazer ali para o cliente conseguir tocar. Aí na visita presencial eu mostro para ele no tablet, aqui tem essa informação, essa informação, essa informação. E depois precisar de alguma coisa, manda mensagem. Porque a gente vê muito nesse mercado arquitetos só querem ganhar dinheiro, não quer, assim, não
menosprezando esses profissionais, porque tá todo mundo correndo atrás do seu, né? Mas assim, é vapt-vupt, ó, te mandei o laudo e tchau. Não entra mais em contato, sabe? Só que primeiro que você tem uma responsabilidade técnica sobre aquela obra. Se acontecer alguma coisa, você só emitiu o laudo e você não quis saber. Se o cara alterar um ponto de gás e isso trazer um problema pro prédio, é muita responsabilidade. Não dá para você simplesmente só assinar um documento. Certo. A gente já tá estourada no tempo, né? Papo bom é sempre assim. Pra variar. A gente Excelente. fala muito. Papo bom é sempre assim. Conversa boa. Eu nem comecei a falar dos meus amigos. Porra! De novo retorno. Nem, Você não. deixou, Não começou você a falar. Só começou a falar Não fiz dele. nenhuma pergunta difícil sobre os meus amigos. Mas Mas, mano, a gente eu vi falou. até que você me ajudou aqui, ô meu irmãozinho. Fiquei doido aí. O que ele Desculpa, falou? Du. Mas, É a linguagem dele. Ah, É, a entendi. linguagem dele. Você não entende nada. Não sabe de nada. Mas assim, pra gente finalizar e para ir para finalização, imagina que assim, ó, você tá na frente do cliente e aí o cliente, né, você mostrou ali o que você faz e aí o cliente te faz a seguinte pergunta: o que que eu ganho contratando você, contratando o seu serviço? Responda para esse cliente. A câmera é Esse sua. cliente. Responda. O momento é agora. O momento é O que ele agora. ganha? Pensando assim, de abrir a visão, de mudar a mente. Sim. Acho que, assim, os benefícios em relação à questão do custo é um ponto, pensando em arquitetura popular, que é muito importante, que a gente realmente busca uma redução de custo de obra de até 30%. E isso a gente realmente consegue. Eu já fiz testes, assim, de você comprar o mesmo material de iluminação no Home Center e na Santa Efigênia, com garantia, parcelado, e você reduzir 20% naquele material. Um piso que o cliente gostou, e aí você traz um similar àquele, com qualidade e tal, reduzir às vezes 40%, por conta de marca, por conta de... Até assim, no kit, né, eu trago algumas marcas de louças e metais, que assim, eu não tô falando de 20%, 30%, tô falando de 80%. De uma cuba que é o mesmo modelo da marca que é grande, que é muito consolidada e ela custa R$ 1.500 e o cliente compra o mesmo modelo, no mesmo inox, a mesma qualidade, só que numa marca pequena, que é R$ 400. Então, assim, a gente está falando de diferenças muito grandes financeiras. Aí tem o benefício da funcionalidade, porque principalmente quando a gente está falando de reformas, que a pessoa construiu aquela casa aos poucos. Nasceu mais um filho, construiu mais um quarto. Ou, por exemplo, um apartamento de 25, 30 metros quadrados. Você tem que pegar cada espacinho e trazer solução para ele, né? Até Conta o canto. até o nome da Conta o Canto vem disso, né? Que cada cantinho ali tem seu valor, conta. E aí, assim, essa questão da funcionalidade, de trazer a experiência do cliente, a sua vivência. Não é porque tem um apartamento de 25 metros e você trabalha em casa, mas tem o outro de 25 metros que o cara não trabalha em casa e ele tem 3 cachorros. Isso existe mesmo, gente. E aí, a gente, assim, tem que pegar esse mesmo... Do lado da minha casa, meu vizinho. E aí tem, assim, que você pegar aquele mesmo espaço e trazer o significado para a sua vida. Não é um projeto genérico. Acho que tem uma produção em massa, né, principalmente de apartamentos, mas você tem que trazer a vivência do cliente. Acho que a arquitetura traz isso com um valor muito grande. Então, acho que até assim, os pilares que eu falo da Ponto Canto é funcionalidade, identidade e economia.
São esses os 3 pilares que eu acho que faz a diferença de você tocar a obra sozinho. Respondido? Muito bem. Sim. Contratado. Bora! Pode fechar, né? Não é? Agora é só assinar. Aí é aquele homem ali, que assina aqui. Quem? Ele, né? Ele que assina. Ele ali. Ali, ele gosta, olha lá. Olha lá. Assinar é com ele. O E que o está ETzinho? acontecendo? Ele Contatos imediatos? É o encontro. É o encontro das águas de Marte. Não, eu ia perguntar se ela poderia fazer um orçamento, porque ele tá querendo um orçamento. Né? Marte. Pra construir Mas dá aonde? pra fazer visita técnica? É, Dá, Pra- consegue, E agora? consegue por telepatia, é uma outra visibilidade, mas vamos que vamos. Depois eu Outras converso com ferramentas. vocês. É um outro podcast. é. Vamos fazer um podcast pra ele, né? Eu e meu amigo. Não, Pergunte ao meu amigo. De frente pro. deixa pra lá. Vou deixar você aqui também. Deixa aqui. Vai ser Bem, aproveita que você tá na voz aí. Inspirado. Começa Eu só agradecer a sua presença aqui. A gente já tá firmando uma parceria forte aí. A gente vai junto, com certeza, mas muita luz e sucesso na sua caminhada. Não tenho o que falar de você. Enfim. Obrigado. Obrigado mais uma vez por estar aqui e todo sucesso pra você. Obrigada eu. Nossa, tem sido... É muito interessante como as coisas acontecem, né? Como que a gente chegou aqui, como que a gente tem Exato. construído e por acreditar, né? Que as coisas são, assim, são linhas de raciocínio que tem muito a acrescentar. Exato. Obrigada. Vai. Com certeza. Tem que ir, Izzy? Tem que ir, Zé. Dani, prazer em te conhecer. Muito bom esse bate-papo. Acho que essa frente que você está abrindo, assim, é uma coisa que eu comentei aí, que é essa questão da cultura, né? Você acho que está trabalhando um front aí que é uma classe que acho que precisa aprender muito ainda, né? Ter esse conhecimento, Tem entender. um processo de educação, né? A gente fala muito que é um processo de educação. É. Tem cliente que eu não chego a fechar, mas eu saio satisfeito e o cliente sai satisfeito porque é um processo A de informação trazer chegou. uma cultura. Uhum. E às vezes a pessoa vai te procurar 2 anos depois, 3 anos E depois. procura. Com certeza. E acho que você vai ser muito feliz nisso que você está fazendo. Vai fazer muitas pessoas felizes também. É isso Então, que a gente quer. Parabéns e sucesso para você nesse projeto. Obrigado. Obrigada, Douglas. Manda. Will be back. Ele tá demais hoje no inglês, né, mano? Tá, né? Ele tá bonitinho, né? Ele tá bonitinho, caramba, meu. Nossa, é saudade. Negócio todo. Nossa. Puta, primeiro é o seguinte, cara, eu acho que eu fico muito grato e assim, é bem legal a gente ver pessoas pensando de uma maneira diferente para quem realmente precisa, né? Eu sei que as profissões, elas têm, assim, entre aspas, a questão de elitização, que eu acho que foi vendido isso, obras grandiosas, falou do Neymar, então, assim, falar obras grandiosas para pessoas grandiosas, para quem tem poder, isso ficou meio estigmatizado ao longo do tempo. Mas, e assim, as pessoas que realmente constroem essas obras, elas ficaram esquecidas meio de lado, e eu acho que é legal a gente prestar atenção nesse sentido, mudar isso. Eu acho que de todos os pilares que você colocou, eu acho que tem uma responsabilidade que tem que ser partir pelo privado, envolver o público e todo mundo se Trazer envolver. todo mundo pro jogo, Porque né? todo mundo bem, com certeza vai estar legal para todo mundo. Vai diminuir tudo. Todos os problemas sociais, de criminalidade, seja lá qual for, e o caramba 4, educação, melhoria de qualidade de vida para todo mundo. E tudo começa dentro de uma casa. Gente, independente de qualquer coisa, eu acho que tem a questão de, porra, eu tenho a minha casa, cara. Seja o tamanho que for. Mas é É meu. teu refúgio, né? É meu, né? Só a questão. Talvez essa geração nova, porque tem um menino novo aqui que está nos bastidores, mas talvez essa geração nova não se preocupe tanto com isso, porque às vezes os valores pode ser que mudem, né? Mas hoje ainda esta é uma realidade. Então, todo mundo corre atrás do seu, seja um pedacinho de terra que for, e por que não você não fazer com responsabilidade, com segurança,
pensando na qualidade de vida, pensando Se sentir bem, né? Saúde. na saúde, pô, na segurança, cara. A gente só imaginar que começou, a gente teve aí alguns problemas aqui em São Paulo, mesmo em São Sebastião, em outros lugares a gente vê isso direto. Tá algum melhor pensado. E é legal ver pessoas como você pensando nisso pro bem comum, né? E é legal ver que tá um movimento forte disso, né? Até em relação a São Sebastião, teve uma parceria grande de algumas ONGs daqui de São Paulo, do Ceará, da nível nacional, que foi analisar São Sebastião. Eles trouxeram, né? Acho que foi o governo do estado, que disponibilizou um terreno para fazer a construção de um prédio, que agora teve chuva de novo e encheu esse terreno. Mas assim, a gente vê uma articulação do público-privado, terceiro setor, e isso é muito importante, muito rico, porque não adianta a gente falar assim, o governo não me dá, né? A gente precisa fazer e estabelecer as métricas do que é valor pra gente, porque muita gente fala assim, Dani, vai trabalhar com alto padrão. É mais fácil. Você consegue mais cliente, você ganha mais. E realmente, assim, eu já fiz projetos de ganhar o suficiente para ficar tranquila durante meses. Mas não é o que eu quero. Tá dentro. Então, eu queria agradecer, muito obrigado pela presença e estamos juntos sempre. Obrigada também, Carlos. Acho que é uma porta que se abre aí pra gente realmente construir coisas novas. O meu agradecimento vai principalmente em cima do que você acabou de dizer. Gratidão por você, além de pensar fora da caixa, você se propor a seguir esse caminho, a seguir o seu coração e a seguir o caminho não tradicional, né? O caminho difícil, né? O caminho do pioneirismo, podemos dizer assim, né? Mas um caminho muito inteligente, né? Porque se voltarmos aí um pouquinho, em muitos momentos nós falamos, se você quantificar em números, você está falando da maioria da população do país. É grande, né? É a maior fatia, não é a menor fatia, é a maior. Então, assim, as possibilidades são muito grandes, né? As dificuldades são muito grandes, mas as possibilidades também são muito grandes. Então, gratidão pela disponibilidade, pelo seu conteúdo e principalmente por você pensar fora da caixa e seguir o seu coração. Obrigada, Dudu. E vamos fazer um projeto, já que você falou que só falta assinar. É isso aí. Pronto. É isso aí. Ali, o nome da cadeira. Caneta dourada. Não, mas obrigada. Acho que é uma oportunidade muito legal, assim, é a primeira vez que eu participo de um podcast. E assim, trazer não só o meu conteúdo, né, o meu aprendizado, porque é uma trilha muito maior. Eu acho que é trazer a valorização para esse setor, para a mão de obra, para a população que está aí na luta da sua casa, né, que é uma questão muito importante, culturalmente mesmo, né? É uma das poucas garantias que se tem no Brasil, cara, ter uma casa. E trazer toda essa galera que está trabalhando, que está assim, fortalecendo o setor. Quando a gente fala, né, sobre a ATIS, ela foi feita lá em 2009. Quantos arquitetos populares tinham naquela época? Eu não sei. Eu fui conhecer o primeiro escritório em 2018 e ali se abriu um mundo, mas ainda eram coisas muito picadas. E hoje a gente está falando de 70 negócios num país continental, mas a gente vê que é um movimento que tem pessoas interessadas, que está saindo desse lugar de elite, né? E é muito legal fazer parte disso e estar aqui contando um pouco. Obrigada. Legal. E a você que nos assiste, gostou do conteúdo? Aprendeu alguma coisa? Por exemplo, eu não sabia da ATIS. Eu não sabia que tinha uma lei Acho que ninguém aqui. que possibilitava que eu tivesse uma assessoria de custo popular. Então,
Gostou? Curte para nos ajudar a trazer mais conteúdos bons para vocês, que vocês gostem. Você tá a fim de reformar? Tá a fim de reformar? Tá a fim de construir? Tem aquele amigo, aquele tio, Sim. aquele parente que quer construir, que você acha que esse conteúdo vai ser, né, de grande valia, vai trazer aí um norte? Compartilha, né? Ajude a conseguirmos o nosso objetivo, que é disseminar a informação, É isso. né? Ajude a informação a ser cada vez mais abrangente. E gratidão por nos acompanhar, por estar sempre aqui, né? E é isso. E é isso. Axé. Certo? Dá um close no Carlos ali agora. Ali. Faz o carinho no Eteu. Faz o carinho no Eteu lá. Aí Vou vai colocar dar o um nome de corte vocês. muito bom no TikTok. Gente, ajude a escolher o nome do meu amigo. Conto com vocês. Olha o corte. Aí. Olha o corte.